tem um pedaço de pão, aí ele vai apresentar ao seu amigo a sua necessidade. E diz o texto que ele vai importunar o dono da casa, porque aquele amigo, no meio da noite, bateu na porta dele pedindo pão. Ele falou: olha, está todo mundo deitado. Lembra que eu falei para você? Os ambientes, todo mundo deitado, difícil de levantar, transitar, no meio da noite, tudo meio escuro. Mas esse homem agora precisa importar. A palavra importunar aqui não é de você. Há anos você deve ter escutado que importunar é ficar insistindo diante de Deus. Não sei se você já escutou essa expressão quando alguém trabalhou em cima deste contexto. Mas não é isso. Não é importunar. A palavra importunar aqui, ela também significa não passar vergonha. Se você analisar o contexto social daquele período, a hospitalidade, o ajudar o próximo, alguém da sua tribo, alguém do seu vilarejo, é algo muito pontual. Talvez não para nós no Ocidente, mas no Oriente, principalmente, você vê muito isso entre os muçulmanos, entre esses povos árabes, são muito receptivos, hospitaleiros. Então, dentro desse contexto, quem não poderia passar a vergonha não é aquele que está batendo na porta, mas aquele a quem foi solicitado pão. Neste caso, nessa parábola, a pessoa que vai dar o pão é o próprio Deus. Se você analisar lá o verso vai começar assim: imagine essa situação, alguém bate na sua casa em busca de um pão. É a parábola que Jesus vai contar. Lá no finalzinho da parábola ele vai falar: veja só, se este homem, sendo como é, deu pão, quanto mais aqueles que pedirem. Então esse texto está falando sobre o quê? Sobre certeza de quem ou a quem você está pedindo pão. Ele não será ou não cometerá um ato vergonhoso sobre ele mesmo. Então, por isso que Jesus fala: bater, vai se abrir. Quem não vai passar a vergonha nesse texto é Deus. Não é a importunação, não é a insistência. Aqui a ideia, analisando o contexto social, é que Deus vai honrar a sua oração. Então está falando sobre uma certeza e a honra de Deus em ser hospitaleiro com você. Ser alguém que não vai recusar o seu pedido. Então esse texto fala sobre certeza e não só sobre importunar a Deus com a sua oração, mas com a certeza que quando você estiver diante dele, solicitando a ele algo, ele não vai permitir que a honra dele seja jogada ao chão. Ele vai honrar você, vai honrar a ele mesmo, se tudo aquilo for dentro da sua vontade. Você vai ver depois dentro do seu material aí, está tudo bem esclarecido. É que eu não posso e não tenho condições de avançar mais nisso. Mas pega essa dica. Essa parábola de oração não é só sobre bater na porta e importunar. É olhar para quem está dentro da casa e não vai passar vergonha, mas vai te responder. Quem está dentro da casa? O próprio Deus. Então, quando eu falei para você aqui, a tua oração, ela nunca vai ficar sem resposta. Deus não vai trabalhar com desonra. Ele vai te honrar. Ele não vai te ignorar. Como este homem não ignorou o seu amigo. Assim Deus não vai te ignorar quando você orar. Ele vai te responder. A segunda coisa aqui, a segunda parábola sobre oração que Jesus está ensinando. Então são 3 parábolas sobre oração.
A segunda está lá no Evangelho de Lucas 18, do 1 ao 8. Sobre a justiça. Essa mulher se coloca, uma viúva se coloca diante do juiz e insiste que por justiça ele julgue a causa dela. Então esse texto ele fala sobre Deus ser o justo juiz que agirá com justiça ao seu favor. Evangelho de Lucas 18, 1 ao 8. Então, essa parábola, ela não trata somente de persistência. Aqui sim, manter, persistir, continuar orando por uma causa. Deus responderá com justiça. É aquela coisa que você coloca diante de Deus e fala: Jesus, eu preciso dele, eu tenho que, eu quero, veja essa situação. Olha com teus olhos de justiça sobre isso. Não estou te pedindo nada demais. Eu só estou te pedindo que tu aja com justiça. Tu és a própria justiça. Tu age com retidão e justiça. Está vendo essa situação aqui? Não é justo. Age com justiça. E aí você vai, dia após dia, até que ele te dê uma resposta. No caso aqui, Jesus está falando que esse homem foi... assim, sendo mal, o caráter dele é mau, ele age com misericórdia, com justiça a favor da viúva. Jesus está transferindo isso para Deus o Pai. Ele, sendo Deus, se este homem, que é um homem mau, conseguiu agir com misericórdia e justiça, com você não será diferente. Ele vai agir com misericórdia e justiça. Então, isso é uma certeza quando você for diante de Deus. A terceira e a última é que Deus não suporta o meu e o teu orgulho diante dele. Evangelho de Lucas 18, 9 ao 14. 2 homens vão subir ao templo para orar. Veja só, os dois vão orar. Atitude bela, magnífica. Resumindo, um chega cheio de si, cheio de orgulho. Aí ele, na oração, ele olha o seu amiguinho em pecado, em erro, um zero à esquerda e fala: ainda bem que eu não sou como esse aqui. Eu sou diferente desse aqui. Mas é como eu sempre digo, a graça ela vai nos nivelar. Não há maior nem menor. Todos somos pecadores diante de Deus. A graça ela nos nivela. Então, a graça ela nos deixa como igual. Deus não suporta o nosso orgulho. Aí você vai chegar cheio de si na oração. É engraçado que você vai levantar sem ser transformado nessa oração. Veja só, o homem que chega cabisbaixo, reconhecendo seus erros, suas fragilidades, diz o texto, ele sai transformado, ele sai justificado, ele sai transformado diante, por quê? Diante de Deus ele se abre. Ele fala: olha, Senhor, eu sou isso mesmo que ele acabou de falar. Sou um zero à esquerda, é demais, mas eu não tenho nem condições de te olhar. Tu é a minha única esperança nesse caso aqui. Se tu não me conserta, ninguém conserta. Tu és o único que pode me transformar. Tu és o único que pode... Eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sou tão perfeito como eu acho. Porque às vezes eu chego na presença dele, você deve chegar também, achando que você é o cara, né? Aí tô aqui, meu, é o seguinte, vamos resolver essa parada aqui na história. Pô, eu sou um vizinho, cara. Top lá do PV, eu sou o Andrezinho, meu irmão. What? O quê? Baixa a bolinha, filhão. Baixa a bolinha aí, filhão. Tu é o que é porque eu te dou fôlego de vida. Tu é o que é porque a minha graça está sobre você. Tu é o que é porque a minha misericórdia habita sobre a tua vida. Tu só é por causa disso.
porque se eu tirar isso, tudo não é nada. Aí dirá, pensando dessa forma, tu tens plena razão. Concordo contigo, vamos fechar esse assunto. Não tinha visto por esse ponto. Não tinha visto por esse ponto. Como é bom, né? Temos outras visões, eu cheguei aqui, esse é o caso desse jovem, desse publicano que chega diante de Deus. Mas ele chega com o seu coração aberto. Eu sou isso que sou mesmo. Eu não vou tentar te enganar, tentar ser, ou dizer que eu sou outra coisa, eu não sei isso. Tu sabe que eu sou. Mas eu não preciso que tu me transforme. Eu sou humilde o bastante para falar que tu deve transformar a minha vida. Eu não sou suficiente. Então, quando você age dessa forma, quando você se torna, eu escrevi aqui para você, a humildade diante de Deus e diante dos homens é a única forma de você ser grande diante de Deus. Quanto mais aquilo que o nosso pastor fala, quanto mais você desce, mais grande em Deus você vai ficando. Não é o contrário, quanto mais você vai se exaltando, mais pequeno diante de Deus você vai ficando. Quanto mais você vai descendo, cavando, como o pastor fala, cavando para baixo, se humilhando, falando, não, toda a honra é dele, toda a glória é dele, tudo é para ele. Não tenho dono, eu não faço nada. É ele que faz todas as coisas acontecerem, é a presença dele que transforma. É o evangelho dele que muda o coração, uma casa, uma família. Não sou eu, é ele. E quando eu tentar tomar o lugar dele, meu irmão, acabou. É aqui que eu paro de ser transformado. A Maria Gloriosa com a raizinha assim. Primeiro ver. É aqui que eu acabo de. Porque os dois subiram para orar. Quem saiu justificado? Quem saiu transformado dessa oração? Aquele que admitiu que nada era diante de Deus. Então, essa é uma outra lição. Quinto ponto. A oração ensinada por Jesus. Essa aqui está lá em Lucas, capítulo 11, verso 1 em diante, 1 ao 4, e também está em Mateus, capítulo 6, verso 5 ao verso 15. Quando você faz uma junção das duas coisas, você percebe que um dos discípulos, ao ver Jesus orar, solicita que Jesus o ensine o grupo a orar. Ele falou, olha, ensina-nos a orar também. Aí Jesus, com toda a sua humildade, vai ensinar esses homens a orar. Aí você fala, pô, mas eles não tinham oração? Sim, eles tinham orações, diversas orações. Eles têm um livro de salmos que contém diversas orações. Nas suas festas eles faziam orações. As suas festas anuais eram regadas de textos de salmos que revelam, que falam sobre oração. Jesus orou os salmos quando está crucificado. Em várias situações, Jesus o louvou por meio do salmo. Então existia estruturas de oração. Mas esta oração de Jesus, ela vai revolucionar. Ela é totalmente diferente. Totalmente assim. Por quê? Ninguém nunca, naquele momento, tinha escutado falar de alguém que chamaria Deus de Pai. Primeira coisa que Jesus quebra, toda aquela liturgia, toda aquela coisa formal. Sabe aqueles caras que sobem às vezes? Senhor do universo, magnânimo e perfeito dos céus. Jesus está falando, não, quando orares, Pai nosso. Pai. Paternidade. Todo aquele protocolo, aquela liturgia, aquela coisa formal, Jesus fala, joga isso por debaixo da pano. Você tem um pai. Aí eu te pergunto, como é que você começa com seu pai? Aqueles que têm ainda um pai, consigam ainda falar com seus pais. Como é que você... Eu imagino você chega na sua casa, querido e excelentíssimo, magnífico.
Pai, venho por meio desta confirmar, falar com os. Vai falar, cara, que doideira é essa, filhão? Que tu andou tomando? Nunca, você não fala. O que Jesus está quebrando aqui é isso. Essa oração é um tipo, como eu falei para o James, ela é um guia. Ela está quebrando coisas formais, coisas litúrgicas. O que Deus não quis, o que Jesus, quando ensina isso, tinha em mente, é que isso virasse um ritual, uma repetição, sem nenhum tipo de pano de fundo, sem nenhum tipo de sentido. Quando você fala Pai, é uma coisa muito íntima, muito próxima. Jesus está trazendo para perto dos seus discípulos uma dimensão que esses homens nunca tiveram até aquele momento. Era o grande eterno, o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, mas nunca o Pai. Meu irmão, quando você entra em oração, sabendo que tem um Pai, e como esse Pai é, não tem como. A coisa muda de figura, porque Ele é Pai. Então essa expressão Pai Nosso, Pai, ela fala de uma questão de intimidade, de uma relação de amor, de uma coisa simples, não burocrática, cheia de protocolos. Sabe aquela coisa estranha, que até ele deve achar estranho, mas ele é Deus, né? Ele até compreende. Assim, ele até fala, pô, legal, mas é seu pai, pô. Entendeu aí, né? Precisa cuidar dessa liturgia. Chega junto, chega perto. Eu não mordo. Sabe, assim, ele está quebrando esse tipo de protocolo. Ele está quebrando uma parede religiosa que muitas vezes eu e você colocamos, que ela distancia esse momento de oração, sendo que a gente entra. Não, Pai, caramba, estou assim, estou assado, estou dessa forma. Está vendo aquela situação lá, Pai? Entendeu? Aquela coisa de segurança, de intimidade. Santificado seja o teu nome. Aqui vai falar sobre o quê? Sobre aquilo que não pode ser banalizado. Ele é Pai, ok, perfeito, mas você não pode esquecer que Ele é santo. Então não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Se você vem cheio de pecados, você tem que entender que Ele é santo e que na presença dEle esse pecado tem que ser confessado. Porque Ele odeia o pecado. Não tem prazer no pecado. O pecado é uma coisa tão séria, tão profunda para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Se o pecado não fosse uma coisa profunda, se não mexesse no coração de Deus de alguma forma, Ele não daria o Filho. Mas o pecado é uma coisa tão profunda que Deus deu. Porque o caráter não é nem o caráter. A sua natureza é santa. Então você tem que entrar também nesse diálogo sabendo quem Ele é. Assim, Ele não vai se comunicar com alguém que está profundamente dentro de um ambiente de coração cheio de pecado. Uma vida cheia de pecado. A não ser que haja ali confissão e arrependimento. Nesse sentido, você tem que entender isso. Você entrou lá, estabeleceu o diálogo, Pai, me perdoa. É tão santo, já me perdoa por aquilo que eu fiz, que eu nem percebi que fiz, mas sabendo quem tu é, já vou colocar aqui, ó. A gente tem que fazer, às vezes, como Davi, olha, até pelos pecados que ainda não cometi, que nem sei se pequei, já vai perdoando aí. Entendeu? Isso, por exemplo, essa ideia da santidade de Deus, ela não tem que causar medo em mim e em você. Ela tem que causar
respeito. Não é medo, é respeito. À medida que você respeita, você começa a contemplar a majestade de quem Ele é. Venha o teu reino, fala sobre, já adiantei aqui, proclamação do Evangelho, estabelecer um reino físico, perfeito, derrotando todos os seus inimigos. Faça-se a sua vontade. A ideia aqui é sempre estar em busca de entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, e aqui ela pode ser particular, mas também entendendo que você precisa de força e graça para executar aquelas que já estão reveladas. Amar, perdoar, viver como alguém longânimo, exercer a bondade. Essas são naturezas que não trazemos, que precisamos dele para executá-los através do fruto do Espírito. Faça a sua vontade. E tem aquela vontade particular, que são vontades do serviço dentro do reino. Um pastoreio, uma ação missionária, uma assistência ao próximo. Aí são vários ambientes que podem, mas isso você só consegue na oração. Lembra do que Jesus falou? Jesus vai orar, aí ele fala: Pai, se possível for, passe de mim, e não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus sempre está buscando a vontade de Deus. Aí você vê lá que quando vão lá buscar ele, Pedrão saca uma espada, corta a orelha. Para aí, Pedrão. Não estaria eu pronto para tomar o cálice que meu pai desejou para mim? Vontade. Ele saiu com uma resposta. Ele orou e saiu com clareza. Ele foi responder: não, filho, não vai passar. Vai tomar o cálice. Aí lá em João você vai ver: pai, para. Eu vou tomar o cálice. Eu estou ciente disso. Esquece, para com isso, Pedro. Ele vai lá, conserta a orelha pela mão e volta para o jogo. Entendeu? Pão nosso de cada dia nos dá dependência em todos os sentidos. E na oração você descobre o quanto você muitas vezes não é dependente e o quanto você precisa depender dele e apresentar diante dele. Quantas coisas você ainda é independente dele. Aí ele fala: ó, vem cá, filhão, dá aqui para mim, isso aqui. Você precisa ser dependente de mim. E se você resistir, ele vai criar uma situação até que você entenda que você vai ter que ser dependente dele. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. No versículo 15, é isso, não para a memória? É a continuação. Tem um trecho aí que está entre parênteses em algumas Bíblias, que ele não, possivelmente ele não está lá, ele foi colocado lá no meio, mas ele quebra um pouco. Então esse verso 13, 14, ele continua lá no 15. Ele fala assim: se você não perdoa, você também não será perdoado. Muitas Bíblias você vai ver que o texto termina no 15, não no capítulo depois. Por quê? Porque essa situação, isso indica muito como está a nossa vida diante de Deus. Se há algum problema, e nesse problema a falta de perdão, a sua comunhão com Deus também está meio bagunçada. Não tem como. Ele está falando: se você não perdoa, eu não posso perdoar. Se não estando perdoado, você não continua em comunhão comigo. Resolve lá e volta aqui. Sabe aquele guichê, tu vai no guichê, o cara fala: não, mas não é nesse setor, não, é lá naquele outro. Vai lá, resolve lá e volta aqui. É mais ou menos isso. Repartição pública. Olha, você tem que ir lá na repartição do perdão. Vai lá na repartição do perdão, conversa com o pessoal lá do perdão. Quando resolver lá, você traz toda essa documentação aqui, na sessão da comunhão, e a gente continua. A gente vai dar seguimento no teu processo. Mas enquanto você não resolver isso lá na sessão, não protocolar que foi liberado o perdão lá, aqui a gente fica impossibilitado. Ó. Não tem como a gente continuar.
A gente está aguardando, estamos aqui até às 17 horas. Você entendeu? Mais ou menos assim. Brincadeira das partes. Se você tem esse probleminha, vai lá na sessão e resolve. Não me deixe cair em tentação. Vai falar sobre a minha própria fraqueza. Tentado até Jesus foi. Mas ele não abriu margem para o pecado. Tentado eu e você seremos. O problema é quando você abriga no coração aquela tentação e com o tempo você dá luz ou pratica e efetua aquele pecado. Então, ser tentado não será problema. Você será tentado e eu serei tentado. Praticar é o grande problema. E às vezes, dependendo do ambiente, da coisa, é difícil suportar, é difícil superar. Você precisa clamar, abrir o diálogo e falar, abrir a caixinha e falar, posso perguntar um negócio aqui? Como é que tu me livra dessa aqui? Está complicado o negócio aqui, estou sendo tentado, está difícil. Você abre a extensão, o diálogo e começa a falar com ele. Livra-nos do mal. Você aqui vai falar sobre uma questão muito positiva. Vencer qualquer hóspedes infernais e este mundo que nos cerca, cheio de maldade. Nos livra do mal, nos livra das investidas maléficas, nos livra das investidas e das maldades dos homens, nos guarda, nos protege. Eu preciso disso. Preciso reconhecer a minha incapacidade de permanecer de pé. Preciso do teu poder, da tua graça para resistir. Jesus falou ao dia mal. Então você precisa abrir essa caixinha de diálogo e falar: eu preciso do teu apoio. Venha o teu reino, poder e a glória para sempre. Isso aqui é o teu convite final à adoração. Sim, toda oração, seja ela aquela mais angustiante que você tiver partilhando com ele, ela sempre vai terminar, possivelmente, em choros misturados com oração, ou em choros e risos de alegria diante dele. Mas em todas elas, sempre vai ter adoração. Então a adoração, ela faz parte de uma vida cheia de oração. Tá bom? Finalizando, a melhor oração é aquela que expressa a vida como um todo. A melhor oração é o que você é. A melhor oração é aquilo que você vai fazendo, colocando diante de Deus, expondo. A oração nunca vai estar desvinculada do que você é. O que você é, muitas vezes, é o resultado da sua vida de oração. Quando ela existe e ela é cotidiana, possivelmente a tua vida é uma vida que vai resplandecer a graça e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não tem uma vida de oração constantemente, talvez você será simplesmente você. Os seus defeitos, os seus erros. Não seja você mesmo. Seja você. Aí, como eu escrevi lá para você, às vezes, em muitos casos, Deus é, para alguns, somente um socorrista. Às vezes você só bate na porta de Deus porque precisa de alguma coisa. Você não está apaixonado por Ele, você não ama, você só bate na porta porque necessita de algo. Aí a vida de oração ela nem existe e ela é um fato. Mas para você que ama a Deus, entende a obra do Calvário, a oração nunca vai ser um peso. Ela vai ser um momento de gratidão, um momento de relação e amor. Amém? Vamos orar?